Em uma pequena cidade da Colômbia chamada Buga, um objeto esférico encontrado por acaso começou a gerar uma onda de especulações. À primeira vista, parecia apenas uma estrutura metálica antiga, talvez parte de uma máquina ou peça industrial. Mas bastou um olhar mais atento para perceber que aquele objeto não era comum. Seu brilho metálico era intenso demais, suas curvas perfeitas demais, e em suas superfícies inscrições e formas que pareciam mais uma linguagem do que um simples desgaste do tempo. À medida que as primeiras imagens da esfera circularam pelas redes sociais, algo inesperado aconteceu. Internautas ao redor do mundo começaram a analisar. Especialistas, curiosos, engenheiros, entusiastas de mistérios e até programadores usando inteligência artificial passaram a investigar cada detalhe. A pergunta era inevitável. De onde vem essa esfera? Seria uma peça esquecida da tecnologia humana ou algo que muito além do que conseguimos compreender? O mais curioso é que quanto mais se tentava explicar, mais perguntas surgiam. O objeto parecia desafiar qualquer classificação simples. E então surgiu uma nova hipótese que mudaria tudo. E se aquilo não fosse apenas uma escultura metálica, mas sim um dispositivo, uma tecnologia esquecida, oculta, talvez nem sequer criada nesse planeta? Prepare-se, porque essa história está só começando. Mas antes, dá aquela força pra gente, curta o vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e siga o canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Bom, então vamos lá. Quando as imagens da esfera de Buga começaram a ser analisadas em alta definição, algo chamou a atenção imediatamente. Um padrão de marcas distribuídas em sua superfície. Não era apenas simples arranhões, eram formas simétricas, com profundidades precisas e curvaturas consistentes, como se tivessem sido gravadas intencionalmente. Alguns compararam as marcas a hierógrafos, outros circuitos impressos, e quanto mais se observava, mais crescia a sensação de que não se tratava de algo aleatório. Teorias começaram a surgir aos montes. Alguns estudiosos sugeriram que as marcas lembravam padrões matemáticos antigos, enquanto outros enxergaram nela traços de dialetos que pareciam frequentemente na cultura pop como linguagem extraterrestres. Uma comunidade crescente passou a usar ferramentas de inteligência artificial para tentar decifrar os códigos. Mas o que mais espantava era a semelhança com símbolos já vistos em outros contextos. Símbolos esses ligados a fenômenos inexplicáveis ao redor do mundo. Mas talvez o detalhe mais perturbador fosse o fato de que essas marcas não pareciam estar apenas na superfície da esfera. Haviam indícios de que elas faziam parte de uma estrutura mais profunda e integrada ao próprio material do objeto, como se fossem apenas face visível do que algo que era mais complexo e, quem sabe, funcional. Seriam essas inscrições uma forma de linguagem, um mapa, ou talvez algo muito mais avançado, aguardando o momento certo para ser ativado? Com o avanço das investigações, uma nova e ousada hipótese começou a circular entre os cientistas que estudavam a esfera de Buga. Aquilo que antes parecia apenas um conjunto de marcas gravadas poderia ser, na verdade, parte de um sistema tecnológico. As inscrições, quando mapeadas, formavam um padrão incrivelmente simétrico, quase técnico, lembrando o desenho interno de chips eletrônicos. No topo da esfera foram identificados 16 pontos estratégicos, 2 deles maiores, talvez para orientação, e os outros 14 perfeitamente alinhados, como se estivessem posicionados com um propósito. Esse arranjo não passou despercebido. Engenheiros compararam a distribuição como diagramas de antenas transmissoras de receptores de sinal. A organização dos pontos, 7 de cada lado, sugeria um sistema de emissão de dados. O mais curioso, tudo estava centrado em torno de um desenho geométrico no centro.
que alguns passaram a considerar como o coração da estrutura. Uma espécie de chip embutido, talvez ainda inativo, mas tecnicamente funcional. A teoria foi além. E se esses pontos não forem apenas decorativos? E se forem antenas retráteis, ocultas no interior da esfera? Se isso for verdade, estaríamos diante de um sistema de comunicação extremamente avançado, disfarçado dentre um objeto aparentemente inofensivo. Mas se são antenas, o que é ou quem elas estariam tentando alcançar? Foi nesse ponto da investigação que um paralelo inquietante começou a emergir. Em 2001, no sul da Inglaterra, uma formação misteriosa apareceu em um campo de trigo, um desenho enigmático composto por sinais binários que muitos acreditaram ser respostas diretas à famosa mensagem de Arecibo, enviada ao espaço décadas antes. A figura representava uma antena de alta potência com características visuais quase idênticas à estrutura presente na esfera de Buga. O número de pontos? Exatamente o mesmo, 16, dispostos em um padrão simétrico com 7 pontos de cada lado e 2 centrais maiores. O mais curioso era a coincidência quase milimétrica entre o formato dos pontos da esfera e os da figura encontrada no campo de trigo. Pesquisadores sobrepuseram as imagens, analisaram suas proporções e chegaram a um resultado difícil de ignorar. O alinhamento era preciso demais para ser uma obra do acaso. As dimensões, os intervalos, até mesmo os contornos dos pontos pareciam dialogar entre si. Era como se alguém, em algum lugar, estivesse tentando repetir ou ecoar uma mensagem através de meios distintos. Esses indícios levantaram uma dúvida intrigante. Se essas manifestações separadas por continentes, por décadas e por formatos tão distintos, na verdade estiverem conectadas. E se tudo isso for parte de uma tentativa de comunicação ainda não compreendida por nós seres humanos? Se há uma mensagem, ela ainda está sendo enviada ou já foi recebida e ainda não percebemos? Em 16 de novembro de 74, um grupo de cientistas liderado por Frank Drake e Carl Sagan enviou uma das tentativas mais ousadas de contato com inteligências extraterrestres. A bordo de radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, uma mensagem em código binário foi transmitida em direção à constelação de Hércules, a mais de 25 mil anos-luz da Terra. O conteúdo era uma cápsula do nosso conhecimento, localização planetária, estrutura do DNA humano, princípios da matemática, número de habitantes e até uma ilustração do próprio radiotelescópio que fez o envio. Durante décadas, essa mensagem foi tida como um grito no vazio cósmico. Até que em agosto de 2001, algo inesperado surgiu em Hampshire, Inglaterra. Em um campo próximo ao radiotelescópio de Chambton, 2 formações misteriosas apareceram durante a madrugada. Uma delas, um rosto com traços não totalmente humanos. A outra, uma figura organizada exatamente ao mesmo formato da mensagem de Arecibo, só que alterada. Como se fosse uma resposta, mas de outra civilização. A suposta resposta trazia detalhes perturbadores. Seres mais baixos, com crânios maiores, um DNA composto por 3 hélices e a edição do elemento silício, algo ausente em nossa estrutura biológica. Eles indicavam viver em 3 planetas diferentes e usavam uma antena de 306 metros, com potência de 1 trilhão de watts. Coincidência ou não, essa descrição bate em cheio com o padrão da esfera de Buga. Mas, e se a esfera não for só semelhante à antena da mensagem? E se ela for a própria ferramenta de comunicação usada por esses seres? Diante de tantas semelhanças, uma teoria passou a se destacar entre as demais. E ela é, no mínimo, provocadora.
E se a esfera de Buga não for apenas um artefato isolado? E se ela for, na verdade, uma sonda enviada há décadas, talvez até milênios, com um objetivo muito claro: observar a Terra, captar sinais, analisar nossa espécie. A conexão entre sua estrutura e a antena descrita na resposta das mensagens de Arecibo parece mais do que um simples acaso. Os 16 pontos alinhados, os padrões simétricos, o possível chip no centro, tudo isso reforça a ideia de uma tecnologia de monitoramento avançada. Imagine o seguinte: em 74 nós enviávamos um sinal ao espaço. Em 2001 recebemos uma suposta resposta com detalhes técnicos. E agora encontramos na América do Sul um objeto que carrega as mesmas características da antena revelada naquela resposta. Seria possível que essa esfera tenha percorrido o espaço durante 24 anos até chegar aqui, silenciosa, discreta, esperando por algo que ainda não entendemos? Ou será que ela sempre esteve aqui, adormecida, camuflada, apenas aguardando ser descoberta? A questão que ecoa entre cientistas e teóricos é inevitável. Será que nós estamos diante de uma evidência concreta de que sim, fomos notados, de que nosso chamado aos cosmos não apenas foi ouvido, mas também respondido? E se essa resposta estiver diante dos nossos olhos em uma esfera metálica que repousa silenciosamente em solo colombiano? Em julho de 2010, outra peça desse quebra-cabeça cósmico surgiu. Dessa vez, mais uma vez nos campos de trigo do Reino Unido. Em Holdway Hill, uma enorme formação apareceu do dia para a noite. 5 esferas entrelaçadas com círculos internos que criavam um efeito tridimensional impressionante. No centro, uma esfera maior irradiava 5 linhas para as demais com braços de uma entidade central. Era como se aquele desenho representasse um sistema de comunicação ou de controle, interligado entre núcleos. O que deixa os estudiosos ainda mais intrigados foi a semelhança visual. A semelhança visual entre essa formação e a própria esfera de Buga. Ao sobrepor digitalmente os padrões, notou-se que os alinhamentos, os círculos, os braços centrais coincidem com estruturas identificadas na esfera colombiana. Alguns sugeriram que essa imagem poderia representar uma visão superior ao raio-x da esfera, revelando seu funcionamento interno. E não foi só isso. Ao redor da formação haviam símbolos semelhantes aos usados por culturas pré-colombianas, como se fossem instruções visuais deixadas para quem pudesse decifrá-las. A semelhança era tão marcante que os especialistas em animação, Josué Hernández, criou uma modelagem 3D da formação de Holdway Hill. E o resultado foi desconcertante. Quando sobreposta à esfera de Buga, a combinação revelava uma estrutura com padrões e proporções quase perfeitas. Mas por que a formação tão complexa apareceu justamente em um local conhecido por mensagens visuais e por ela ecoa com tanta precisão um objeto encontrado anos depois, a milhares de quilômetros dali? As investigações mais recentes sobre a esfera de Buga revelaram algo ainda mais surpreendente. Ela não é oca. Dentro dela há componentes físicos reais e sofisticados. Um exame não invasivo identificou a presença de cabos de fibra ótica conectados diretamente aos pontos metálicos na sua superfície. Isso por si só já seria impressionante, mas os estudos também confirmaram que esses pontos são feitos de cobre puro, um dos condutores elétricos mais eficientes usados em sistemas de comunicação modernos. Esse detalhe mudou completamente o rumo da análise científica. Afinal, cobre e fibra ótica são materiais comuns em tecnologia de transmissão de dados de alta velocidade. Então, por que estariam presentes dentro de uma esfera metálica encontrada, enterrada, sem identificação, sem origem conhecida e com marcas enigmáticas na sua superfície? A hipótese de que os pontos externos funcionassem como antenas ganhou força.
Cada um deles parecia formar uma extremidade de um circuito interno altamente funcional, mesmo que ainda não compreendido. Por enquanto, não se sabe como esse sistema opera ou sequer se está ativo, mas o que já se sabe é suficiente para inquietar qualquer cientista. Os cabos se conectam internamente como uma malha de comunicação e o cobre utilizado ali possui condutividade próxima da máxima encontrada em aplicações industriais. Tudo isso indica um propósito, mas qual seria esse propósito? O que ou quem estaria tentando se comunicar através de uma tecnologia silenciosa? Com tantos elementos sobre a mesa, os padrões na esfera, os pontos de cobre, a fibra ótica, as formações nos campos de trigo, a mensagem de Arecibo e a suposta resposta alienígena, uma pergunta começa a se formar de maneira quase inevitável. Será que estamos diante de um sistema de comunicação interplanetário que simplesmente ainda não conseguimos decifrar? Algo como um código enviado por uma inteligência que opera em outro nível, com outra lógica e tenta estabelecer contato por vias que mal conseguimos perceber? Entre os cientistas ainda há ceticismo, mas mesmo os mais cautelosos reconhecem que há coincidência entre tantos dados locais, tempos e formatos estranhas demais para ser ignorado. A esfera de Buga não apenas compartilha características com a antena descrita na resposta extraterrestre de 2001, ela também parece estar integrada a um circuito real, ativo, com materiais modernos em um padrão que ainda não conseguimos reproduzir nem explicar. Por enquanto, o objeto continua sendo classificado como uma anomalia, mas talvez a verdade esteja diante de nós o tempo todo, apenas oculta sob um véu de padrões que ainda não sabemos ler. Estamos lidando com uma simples curiosidade científica ou com o primeiro artefato real de comunicação alienígena em solo terrestre? Se a resposta estiver mesmo ali, silenciosa, esperando, será que vamos conseguir entendê-la a tempo? Gostou do vídeo? Curta e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse assunto e deixe aqui nos comentários: será que estamos diante de uma tecnologia extraterrestre? Ou tudo não passa de uma impressionante coincidência? Até o próximo vídeo.